passador. Bom dia. E aí, gente, vocês estão desanimados? Já é 11 horas, vamos acordar. Bom dia, gente! Bom dia! Melhorou. A Anissa falou uma coisa muito importante. Nossa, puxei um sotaque de algum lugar aí. Muito importante. Tirem fotos e me marquem, tá? Eu gosto de ver as minhas caras gordas em fotos super despreparadas, tipo... É legal. Bom, vamos lá. Eu vou falar sobre a API do WordPress. Quem aqui já mexeu com a API do WordPress? Levanta a mão aí. Legal, muito bom. Bom, como... Esqueci de me apresentar, né? Eu só começo a falar do conteúdo, eu não sou importante mesmo. Bom, eu sou Jaqueline Gracelli, eu desenvolvo há 5 anos, como a Anissa falou. Ela exagerou na parte das linguagens que domina, não é tudo isso. Mas a gente brinca, né? Eu sou daquele tipo que o chefe fala, tem que fazer e a gente só faz mesmo. Se ele fala que tem que usar a linguagem X, o que a gente vai reclamar, né? Bom, eu sou organizadora de algumas comunidades, Nerdzão, Nerdgirls e WordPress São Paulo. E é isso aí, agora a gente pode começar. Como tem algumas pessoas aqui que não conhecem o que é a API, eu vou explicar aqui só para a gente entrar no mesmo contexto. Então, todo mundo aqui já comprou online, né? Gente, interajam comigo. Todo mundo já comprou online, né? Sim, isso aí. Bom, sabe quando vocês chegam no checkout e colocam os dados do cartão de crédito de vocês? Aí passa um minutinho, daqui a pouco vem uma mensagem. Você está endividado com sucesso. Quando você está no checkout de um e-commerce e você digita os seus dados de pagamento, muitos deles usam um gateway de pagamento que não tem a ver com o site. Por exemplo, um PagSeguro, um Mercado Pago e etc. Correto? Como é que acontece? Quando você chega lá no checkout e digita os seus dados, tudo que você fez até aquele momento, você estava no sistema do e-commerce. A partir daquele momento, os seus dados são enviados para o sistema do PagSeguro, por exemplo. O PagSeguro processa esses dados e retorna uma mensagem para o site poder te exibir, certo? Essa ponte entre o seu e-commerce e o gateway de pagamento, a gente faz através de uma API, certo? Então, vamos ilustrar aqui. Vamos supor que ali é o seu e-commerce, né, o seu site. Ali você tem todas as suas funções, o banco de dados, todas as funções que trabalha com produto, certo? E aí, desculpa, ali é o gateway de pagamento, eu já estava explicando a próxima parte, eu estou acelerada. Ali é o gateway de pagamento, é o PagSeguro. Então ele tem o banco de dados, todas as funções que processa pagamento e etc. E aí o que ele faz? Ele cria uma interface na frente disso, que é a nossa API. Então ele fala assim, nessa interface eu vou disponibilizar algumas funções. Então eu vou colocar lá a função para poder receber dados de pagamento e para poder fazer algumas outras coisas, certo? E aí, o nosso e-commerce, o nosso WooCommerce, por exemplo, ele acessa essa API e transaciona essas informações, certo? Então, é basicamente assim que funciona uma API. E aí, qual que é a graça? A gente tem a possibilidade de fazer isso aqui com o WordPress. O WordPress sendo a nossa bolinha azul ali. Então, o que eu vou fazer aqui para a gente poder conhecer a API do WordPress? O nosso WordPress vai ser aquela bolinha azul. Vamos supor que a gente tem um e-commerce, pode ser um e-commerce, um portal de notícias, um blog, um site institucional, sem restrições. Mas vamos supor que é um e-commerce ali. Eu tenho os meus produtos, meu banco de dados, todas as minhas funções, correto? Aí, o que o WordPress faz? Ele tem uma API, né, essa interface, e ele disponibiliza algumas funções para outros sistemas poderem acessar e usar essas funções, certo? E aí eu posso criar um front em qualquer outra linguagem para poder consumir essa API. Por exemplo, no caso eu vou usar o Vue.js. Mas você pode fazer isso para aplicativos mobile, para o smartwatch, para smart TVs e para qualquer aplicativo IoT, ok? Então qualquer aparelho que consiga se conectar à internet e tenha a possibilidade de consumir uma API, ele vai poder consumir o seu WordPress, beleza? Isso é super bacana, correto? Então vamos lá. A gente vai chamar esses dois carinhas aqui de server e client. Então, quem serve as funções, serve os dados, quem cria a API, vai ser o nosso server. E todo mundo que consome essa API é o nosso client, ok? Bom, aí agora a gente vai falar de API Hash, que é a API que o WordPress tem. O API Hash é só uma forma da gente falar como é feita a conexão, como é feita a comunicação dessa API, ok? Existem vários tipos de API, por exemplo, como a SOAP, que faz a transação de conteúdo por XML, e tem algumas outras, por exemplo, o kernel do Linux também usa APIs, mas para a gente fazer isso aqui, a gente vai usar a API Hash. O que é a API Hash? Ela se comunica através de URLs. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter várias URLs específicas com o seu domínio do WordPress,
E quando alguém bater naquela URL, ele vai poder fazer alguma função com aquela API, certo? Essas funções a gente vai usar os verbos HTTP. Então, quando a gente quiser pegar alguma coisa do WordPress, a gente usa get. Quando a gente quiser mandar alguma coisa, post. Delete para deletar e put para poder editar, ok? Então, vamos lá. Para a gente poder trabalhar com a API hash, primeiro eu vou acessar essa URL, passar o verbo HTTP, e aí vai executar alguma coisa. Ou eu vou mandar algum conteúdo, ou vou receber algum conteúdo, beleza? Esse conteúdo, a gente transaciona ele em JSON. JSON é um formato que a Google criou, ele tem essa carinha aqui. Então, o par de colchetes, ele engloba todo o meu JSON, e os meus pares de chave é um conteúdo. Então, vamos supor aqui que esse JSON seria categoria, certo? Então, ali eu tenho o ID da categoria e o nome da categoria. E eu tenho várias categorias. Então, se eu acessar uma URL específica do WordPress, eu vou ter um resultado muito semelhante a esse, com as informações das categorias do WordPress. Mas no caso do WordPress, viria mais informações, como slug da categoria, o link, etc. Beleza? Bom, existe uma API que a gente pode testar para a gente brincar, que é a Chuck Norris.io. Alguém conhece Chuck Norris.io? Pouquíssima gente. Então, eu vou disseminar a palavra de Chuck Norris.io. É uma API free, tá? Ela só tem o verbo HTTP GET, então é para a gente testar só para pegar as informações. Tá? Então, o que eu vou mostrar de view aqui hoje, vocês podem testar também com a Chuck Norris.io, que é bem legal. Se vocês repararem, esse aqui é um print do site, tá? Eu tirei exatamente do jeito que eu entrei lá e ficou. Se vocês repararem, ali embaixo tem uma URL e tem um get em vermelho. O que ele está falando ali? Você tem que passar o verbo HTTP get, certo? E acessar aquela URL, que é a URL do site, api.chucknorris.io, /jokes/random. Ok? Então, se você acessar sem o jokes e o handle, você vai entrar no site. Se você acessar com jokes/handle, você vai ter acesso a um conteúdo da API, tá? No navegador, quando a gente entra em qualquer site, a gente sempre está executando o verbo HTTP GET, ok? Quando a gente precisa do post, put, delete, não dá para fazer com o navegador. Aí a gente precisa de um programa e eu indico o Postman, ok? Postman. Então, procurem que aí vocês conseguem fazer os outros verbos. Mas no caso aqui, se você acessar esse jokes handle, você vai ter um resultado muito parecido com aquele ali embaixo. Então, ele vai trazer para você no formato JSON as seguintes informações. Um ícone URL, o ID da piada, uma URL da piada e o valor da piada. Então, o que vai acontecer? O que essa API faz? Ela faz um handle de várias piadas do Chuck Norris e apresenta para você. E aí você pode criar uma interface em Vue, React ou qualquer outra linguagem, como PHP, Ruby, etc., consumir isso aqui e fazer um layout bonitinho para apresentar essas piadas, certo? Bom, a piada que está ali embaixo é Chuck Norris é inteligente o suficiente para fazer caça-palavras com tinta. E tem várias outras super engraçadas desse jeito. Bom, agora sobre a API hash do WordPress. Ela é nativa desde a versão 4.7. Antes dessa versão, a gente tinha que instalar um plugin que se chamava API hash V2. Esse plugin, ele dava acesso, né, em API JSON para algumas funções do WordPress. Depois da versão 4.7, isso ficou nativo. Então, hoje, para você poder consumir a API do WordPress, você não precisa instalar nada no WordPress. Então, alguém aqui tem um site WordPress online aí? Boa! Então, o que vocês vão fazer assim que acabar a palestra? Porque vocês precisam terminar de prestar atenção, tá? Não me deixem sozinha aqui. Mas o que vocês vão fazer? Acessem o site de vocês. Deixa eu passar aqui. E acessem essa URL aqui. O site de vocês, /wp-json, /wp, /v2, /posts. O resultado que você vai ver no navegador é um JSON com todos os posts do seu WordPress. Certo? Então, é exatamente assim que a API do WordPress vai funcionar. Ela já tem rotas criadas para você, tá? Já tem muita coisa que ela já vem para você. E se você quiser criar alguma rota nova, vamos supor, você tem um custom post type, você criou uma taxonomia, ou simplesmente você quer que quando a pessoa acessa uma URL específica, você execute uma função diferente do que o WordPress tem por padrão para poder exibir alguma coisa. Você consegue criar tudo isso muito simples, com poucas linhas no functions.php, ok? Por exemplo, se vocês quiserem ver o usuário de vocês, e olha só que louco, acessem essa URL e troquem posts por autor. Se eu não me engano, é autor. Você vai ver todos os autores do site, ou seja, os usuários que têm um post, ok? Bom, aqui eu tirei da documentação esse print.
tá? Como todo mundo sabe, a documentação do WordPress é a coisa mais linda que você já viu no mundo, super intuitiva, maravilhosa, e a parte da API não é diferente. Gente, eu tenho que puxar a sardinha, tá? Não fiquem tristes. Mas bem, toda a parte da API ela é muito bem documentada, todas as rotas que existem. Então essas daqui são só algumas. Então, por exemplo, se eu trocar o último verbo ali, posts, por tags, pages, comentários, media, users, post types, settings, eu vou ter acesso a informações do seu site, ok? Bom, e aí vem uma pergunta, como é que faz para proteger essas informações, né? Porque se a API eu posso enviar e trazer informação e isso já está no seu WordPress, como é que faz? Qualquer pessoa pode entrar lá e fazer qualquer negócio? Não, não pode. Para você poder fazer post, delete, put, você precisa ter uma autenticação, ou seja, falar para o WordPress quem você é, para você poder fazer essas funções. Uma das coisas muito legais que dá para fazer com a API do WordPress é cadastrar post. Então, o que você pode fazer? Criar uma interface em qualquer outra linguagem, pode ser PHP também, e você mandar um post para o WordPress cadastrar no WordPress. Então, vamos supor que você monta um aplicativo do seu portal de notícias. E aí, você quer cadastrar posts a partir do seu aplicativo, porque você não quer entrar na web para poder fazer isso. Então, você consegue, através da API hash, autenticando e etc., você escrever o post no seu aplicativo, ele enviar para o WordPress cadastrar. Tudo através da URL /posts. Só que aí a gente tem que mudar o verbo para post e fazer mais algumas coisas que eu vou explicar, beleza? Todo mundo feliz até aqui, né? Tem ninguém dormindo, não. Então vamos continuar, fiquei animada. Bom, como é que a gente faz a autenticação? A gente pode fazer por duas coisas que aqui eu indico, né? Talvez tenham mais alguns plugins. Tem o Basic Auth, que é o mais simples de configurar, ele é muito rápido, tá? Nas referências do slide eu deixei todos os links, então deixem a câmera aberta que eu vou dar um QR Code para vocês pegarem tudo isso, beleza? Mas só no final. Bom, vamos lá. O Basic Auth é o mais fácil de você configurar, só que ele não é indicado para você pôr para produção por um motivo. Toda requisição que você fizer, você tem que passar usuário e senha. Então, como é que a gente faz? No meu Vue.js, eu vou configurar um header, que quando eu acessar o URL e passar o verbo HTTP GET, eu vou passar junto um header que não fica exposto, não tem como você ver esse header. E nesse header eu vou passar usuário e senha. No WordPress, você vai configurar o plugin Basic Auth, ele vai receber esses dados, vai verificar se esse usuário existe e aí vai permitir que você faça as coisas. Se você tiver que bater na API, né, tiver que fazer alguma coisa com a API do WordPress 2 vezes seguida, num curtíssimo espaço de tempo, você vai ter que mandar do mesmo jeito usuário e senha. E isso acaba ficando inseguro. Então, eu indico para produção você usar o JWT. O JWT, ele trabalha por token. Então, o que ele vai fazer? Você vai tentar se conectar à API do WordPress, você vai fazer uma configuração aqui no seu header, o WordPress vai estar configurado com JWT, ele vai gerar um token, um hash grandinho, né? Eu não lembro quantos caracteres exatamente, mas é um hash, e você vai ter que usar esse hash para poder fazer a sua autenticação, certo? Não é o usuário e senha, é o hash. E esse hash, ele tem um tempo, então, quando der um determinado tempo, ele vai expirar, e aí o seu projeto vai ter que gerar outro hash. Por que isso é seguro? Porque, como eu não vou saber como é que esse hash está sendo gerado, se alguém interceptar a conexão e pegar esse hash, ele não vai sobreviver para sempre. Então, se torna seguro, porque a próxima pessoa que for conectar, ela vai ter que gerar um hash novo, porque aquele hash que ela copiou não vai funcionar, beleza? Diferente de usuário e senha como o Basic Auth trabalha, ok? Mas, para a gente brincar, tentar, estudar, o Basic Auth é ok. Bom, agora que a gente já entendeu toda a parte do WordPress, vamos entender aqui o Vue. O meu foco da palestra é na API do WordPress, então eu vou falar muito pouco do Vue. Só que eu quero trazer uma visão para vocês, que se vocês chegarem em casa, vocês vão conseguir fazer alguma coisa no Vue.js, beleza? Bom, para trabalhar, o Vue precisa do Node, tá? Então tenham sempre o Node instalado para a gente usar o Vue. O Vue, ele é um framework JavaScript. Eu gosto dele porque ele tem uma baixa curva de aprendizado e ele é muito rápido. E, bom, ele precisa do Node. O legal do Vue.js é que você pode usar de 3 formas. Tem a interface, você instala ele na sua máquina, e aí você consegue dar um comando que ele abre uma interface para você criar o seu projeto. Então, instalar módulo, criar todas as configurações do seu projeto, você faz por uma interface, ao invés de código. Se eu não me engano, é Vue UI, -UI, se eu não me engano é isso. A gente tem o CLI,
né, que é o que eu vou mostrar aqui, que é por linha de comando mesmo, e tem também a CDN. Então você pega a CDN do Vue, instala no seu projeto como se fosse um jQuery da vida, e você vai ter acesso a tudo que o Vue te proporciona, beleza? Bom, vamos falar de instalar o Vue. Como eu falei, precisa ter um Node. Se você está no Ubuntu, você pode dar um sudo apt install node.js, que está tudo certo. Se você estiver no Windows, você tem que baixar o Node. Ele vai ser um executável, next install, e ele vai instalar um terminal para você. E esse terminal do Node é onde você vai dar os comandos que eu vou mostrar aqui, beleza? Acordados? Então vamos lá. Primeiro a gente vai dar o npm install -g vue CLI e já está instalado. Pronto, é isso. Acabou a palestra. Não, brincadeira. Bom, agora, para a gente poder criar o projeto, a gente vai dar o comando vue create e o nome que vocês quiserem sem essas tags, tá? Só o nome do projeto. Feito isso, ele já vai criar tudo na sua máquina para você só usar, não precisa fazer mais nada. Como a gente vai consumir uma API, eu preciso instalar um módulo para a gente poder fazer a conexão. Esse módulo se chama Axios. Ele está disponível para o Vue, para o React, se eu não me engano tem para o Node também, ele tem para o Angular, tá? Então qualquer framework JavaScript que tem NPM ou Yarn, consegue usar o Axios. Para instalar é bem simples, npm install Axios, já está tudo certo. E por último, a gente vai dar um comando para rodar esse projeto na nossa máquina, que é o npm run server, beleza? Quando a gente fazer isso, vai aparecer um terminal com uma URL para a gente poder acessar e ver o nosso projeto, que é essa localhost 8080, beleza? Então, se a gente for no navegador e digitar essa URL, a gente vai ter essa imagem aqui. O Vue, ele já traz uma arquitetura de pastas e arquivos para você, pronta para você poder usar, beleza? Então, essa arquitetura de pastas é desse jeito aqui. Se vocês observarem, tem uma... Deixa eu ver se isso aqui funciona. Olha, funciona o laser. Tá vendo aquela pasta service ali? Essa pasta aqui fui eu que criei. O restante vem no Vue. O main.js, ele já vem pronto para rodar tudo, então você não precisa fazer a configuração para rodar nada, ok? E todo o seu projeto, toda a sua SPA, a sua interface, você vai colocar aqui no app.vue. E o legal do Vue é que ele pode ser modularizado. Então você pode criar vários pedaços de tudo que você precisa, armazenar nessa pasta components e só chamar o que precisa no app.vue, beleza? Bom, como a gente precisa se conectar na API, eu vou mostrar para vocês como é difícil fazer isso no Vue. A gente vai criar aquele arquivo lá, config.js, dentro da service. O que a gente vai fazer dentro desse arquivo? A gente vai dar um import no Axios, e aqui a gente vai dar um axios.create, armazenar numa constante, e passar a base URL do nosso projeto. No caso, o que eu fiz na minha máquina? Eu criei uma instalação WordPress com o nome WordCamp 2019, ele está na minha 127.0.1, então o que eu coloquei aqui na frente já é da API que vem com ele, tá? Então eu só passei a base da minha URL. Percebam que aqui na frente não tem posts, não tem pages, autor nem nada, é só a base da URL, certo? Já conectou na API, já está tudo certo. Agora a gente tem que configurar o que a gente quer da API, né? Qual a função que a gente quer acessar. Aí eu criei esse outro arquivo, posts.js, e aí vocês podem criar um arquivo para post, um para page, um para autor e assim por diante. Aqui dentro eu vou importar o que eu fiz lá na minha config. Aqui eu vou criar um método listar e eu vou dar o http.get, o nosso verbo http, e vou passar a rota final que eu quero. Essa rota aqui, esse posts, ela vai entrar na frente da minha base URL, ela vai entrar aqui, certo? Então, eu posso ter vários métodos aqui dentro e cada um com um verbo HTTP diferente. Por exemplo, aqui eu estou usando o get, eu poderia passar exatamente nesse local, delete, put, post, o que eu quiser, beleza? E ali na frente eu só falo o final da minha URL. Feito isso, eu tenho que criar um loop para ele poder exibir os meus posts, certo? Porque através daquele listar eu já recebi os meus posts em JSON. Então, o que eu vou fazer? Lá no meu app.vue, que eu falei para vocês que lá vai ficar todo o nosso código, o que eu fiz aqui? Eu importei o meu service posts, tá? Ó, percebam que ele está dentro de uma tag script, isso aqui é importante, tá? Bom, aqui eu estou criando data e eu estou dando um return nesse posts. Ah, eu coloquei uns negocinho vermelho, eu não contava com o laser. Então, lá em cima eu importei. Aqui embaixo, eu criei um data, onde ele criou um posts vazio, tá? Um objeto posts vazio. Aqui embaixo, eu chamei o meu método listar. Então, primeiro eu criei esse método que é diferente do método lá do posts, tá? Esse método listar, esse aqui em específico, só vai funcionar no escopo do app.vue, beleza? Aqui dentro foi onde eu chamei, ó, posts.listar, que eu tô chamando posts daqui.
.listar, que é o método lá dentro, estou passando um ponto dentro para pegar a minha resposta. A minha resposta é onde vai vir o meu conteúdo, ok? O meu conteúdo JSON. Aqui dentro eu estou dando um disPost, que é esse post aqui em cima que está vazio, e estou passando resposta.data. Então essa resposta é a mesma dessa, e aqui eu estou pegando o conteúdo JSON e armazenando nesse objeto que estava vazio, beleza? Até aqui tranquilíssimo, né? Mínimo de conhecimento de JavaScript está funcionando. Bom, em cima dessa tag script, no mesmo arquivo, eu vou criar... Espera aí. Vamos lá. Esqueci do Mounted. Esse Mounted aqui é só para eu falar para ele assim, assim que o projeto iniciar, você vai rodar qual método? E eu estou falando para ele rodar o listar, que é esse listar aqui embaixo. Ok? Só isso. Então, assim que eu executar, ele vai rodar esse listar para mim. Em cima dessa tag, eu vou criar essa estrutura aqui. Percebam ali em cima que eu criei uma tag template e uma div id app. O Vue.js, ele precisa que essas tags existam, ok? Toda vez que você for criar um componente, você for componentizar o seu projeto, cada componente tem que estar dentro dessa tag template, tá? Então você vai ter vários componentes dentro dessa tag template divididos em arquivos. Dentro da tag template, a gente precisa ter essa div id app. Ela é necessária para o Vue.js saber o que ele precisa executar, aonde está o código que ele precisa executar, beleza? Bom, aqui dentro a gente tem, vamos lá, vai funcionar. A gente tem uma div com um vFor aqui. Esse vFor é do próprio Vue, é muito parecido com o esquema que o Angular usa, né? O Angular tem os atributos que a gente passa para ele poder fazer algumas funções. No Vue.js isso é bem parecido, então eu estou passando ali um vFor, v de Vue-for, e estou falando que eu vou pegar o meu posts e vou atribuir aqui em post, como se fosse um for each. Beleza? E aqui na frente, eu estou passando o key e estou falando o que vai vir nesse JSON que vai tratar os meus objetos como único. No caso, eu estou usando o ID, porque o ID é único. Se vocês separarem aqui na key, eu não estou passando v-key, porque o Vue tem alguns atributos que é tanto usado que nas versões novas, nas atualizações, ele tirou o v-. Então, tanto bind quanto key é 2 pontos, bind, 2 pontos, key. Não usa o v-, tá? Mas se você chegar aqui e colocar v-, vai dar na mesma coisa, beleza? Bom, seguindo aqui, eu vou criar um H2 e eu estou chamando aqui o post, onde está armazenado todo o meu JSON. E por sintaxe de objeto, eu estou chamando o title e o ponto rendered. Esse title.rendered é do próprio WordPress, tá? Na API que ele vem o title e dentro do title um objeto rendered trazendo o title bonitinho, beleza? Por isso que eu estou chamando assim. Restante das coisas eu estou chamando data, link, slug, status e type. Aqui embaixo, se vocês separarem, aonde eu estou puxando o conteúdo e o resumo, eu estou usando o v-html. Porque o conteúdo e o resumo, ele tem tags dentro dele. Se a gente chamar da mesma forma que a gente chama esses daqui, ele não vai renderizar as tags e vai mostrar no site as tags escritas. Então, para elas serem renderizadas, a gente precisa do v-html. Difícil até aqui? Tranquilíssimo, né? Mínimo de JavaScript, mínimo de HTML, tá feito o loop, tá pronto. Então, vamos lá. Agora, esses são os meus posts no WordPress, eu tirei um print para vocês verem os nomes. Então, aqui eu tenho block, 2 pontos image, button, cover, gallery, um monte de coisa. É um XML que eu peguei na internet de teste, beleza? Bom, a partir disso aí eu vou rodar o meu Vue.js e eu fiz um vídeo para ficar mais fácil, para vocês verem eu rolando e mostrando os posts para vocês. Então, ficou desse jeito. E ali ele traz todos os meus posts com todos os conteúdos. Certo? Se você tem imagens, vídeos no conteúdo, no content, ele vai renderizar bonitinho para você e já vai trazer pronto, com os embeds bem ok, beleza? Bom, aqui está um print para vocês verem nitidamente as informações. Então, eu estou puxando tudo que está ali em cima, né? Data, link, etc. E aqui o meu conteúdo. No caso, aqui embaixo ele renderizou uma imagem, aqui tem um link e ele traz tudo bonitinho, exatamente como estava lá no WordPress, beleza? Bom, aí eu deixo aqui o convite para testar no seu site. Como eu tenho pouco tempo de palestra, eu não consegui fazer, para mostrar para vocês a configuração do Basic Out, porque por mais que ela seja simples, são muitos passos. E aí eu não consegui pôr na palestra, but nas referências tem um tutorial bonitinho, eu vou mostrar para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu coloquei isso aqui no GitHub, a parte do Vue, e eu convido vocês a baixarem isso que eu criei e testar com o site de vocês.
Então, o que vocês vão fazer? Quando vocês baixarem, vocês não vão precisar mexer em nada, a não ser nessa URL aqui, ó, que é a base URL lá no meu config. Vocês vão trocar toda essa URL aqui, essa parte aqui do seu site, pelo domínio do seu site. O resto você deixa igual. E aí você vai ter o resultado dos seus posts listados no Vue.js e a partir daí você pode brincar o quanto você quiser, beleza? Bom, e aí eu também convido vocês a testar com os outros verbos, post, put, delete. Segue todos o mesmo padrão, é super simples, e o Axios, que faz essa requisição, ele é muito, muito, muito ótimo, a documentação dele é tipo um dos módulos NPM que eu mais gosto, porque é muito bem explicado. Então, se vocês entrarem lá, vocês vão ver exatamente como vocês passam o conteúdo para o post, como vocês passam o ID e o conteúdo para fazer um put, e aí vocês testam isso com o WordPress de vocês ou qualquer outro site, beleza? Bom, aqui tá as referências que eu falei. Aqui é o primeiro link da documentação do WordPress da API. Então, ali vocês vão encontrar todas as rotas que o WordPress tem por padrão e tudo que você pode passar para essa rota e fazer com ela, beleza? E aqui também, nesse mesmo link, tem os trechos de código para você criar as suas rotas personalizadas no function.php, beleza? No segundo aqui, o Basic Out, é um link do GitHub. No README desse GitHub, tem como você configurar o Basic Out no WordPress, beleza? E como criar o header para poder passar por WordPress. O terceiro aqui é o JWT, também é um GitHub. No README dele também tem toda a explicação de como fazer com o JWT. E o último aqui é do Axios, tá? Então, nesse último link é que você vai descobrir como lá no Vue.js fazer o put, o delete e o push, beleza? Bom, aí aqui está o QR Code para vocês dessa apresentação, todos os links estão clicáveis, tá? Então, se vocês forem abrirem a apresentação e clicar aqui nesse link do GitHub, vocês vão ter acesso a esse código que eu criei e poder fazer mais algumas coisas, tá? Eu pretendo continuar atualizando ele para poder fazer o post, o put, o delete com alguma instalação WordPress. Não prometo data, porque, né, a vida é uma tristeza. Mas eu prometo que até o final do ano vai estar lá, beleza? Então, se vocês acessarem ano que vem, aí eu garanto. Bom, e também pode ser pelo Bitly. Gente, é isso e muito obrigada. Deu certo, né? Deu.